gente vai ver a estrutura de escolha, tá, em JavaScript. E então, para que ela serve, tá? A estrutura de escolha é quando você precisa, entre algumas opções, o algoritmo escolher uma opção, né? Então, é como se ele tomasse uma decisão, né? É bem parecido com a nossa condição, né? Estrutura de condição. A diferença aqui que a gente não vai usar no caso if, né? Para tomar uma decisão, ele tem essa estrutura então que simplesmente ele faz uma escolha entre as opções de acordo com a variável que você está passando, né? E aí ele tem um diferencial também que a gente precisa utilizar um break para parar, né? Parar essa estrutura. Então como é que ele fica? Ele fica assim. Então escolha, né? E aí o valor que a gente vai passar por exemplo, vamos supor que eu tenho um menu, né? Um menu de uma cafeteria. Então, a variável que eu vou passar aqui pode ser um ID. Não está carregando os slides, Lerlan? Ué, que estranho. Tá funcionando para vocês? Tá. De repente sai e volta de novo. Tá. Bom, voltando então, por exemplo, a gente teria aqui um menu de uma cafeteria, tá? E aí, a partir do valor de identificação, né? Quando o algoritmo fosse chegar nessa altura aqui da escolha, né? Desse comando aqui, o que vai acontecer? Ele, a partir desse valor, ele vai executar uma das opções, né? Então, você pode ter N opções aqui, tá? Para escolher. Então, por exemplo, se a gente tivesse esse menu, nós teríamos aqui escolha e daí a variável que carrega o valor, né? E aí, ele vai vir aqui. Conforme o valor que você está passando, por exemplo, valor 1, né? Se o valor for 1, então vai executar determinados comandos que eu tiver aqui. Caso o valor for 2, vai executar esse bloco de comandos. Então ele faz literalmente uma escolha, né, entre valores conforme a variável que eu estou passando. Essa estrutura aqui, ela também é na realidade, de certa forma, ela é uma alternativa ao if, né? Se a gente for ver, ela é bem semelhante ao if. Se fosse fazer a mesma coisa com o if, também daria certo, né? Mas para alguns casos esse tipo de estrutura ela fica um pouco mais intuitiva e às vezes mais leve também para o algoritmo, porque quando ele carrega, né, uma estrutura if, por exemplo, talvez ele precise mais processamento para realizar as condições. E aí, numa estrutura escolha, então, ele tem um processamento mais leve. Como é que fica a sintaxe? Bom, então eu tenho esse switch aqui, que ele significa interseção, né?
E aí eu vou ter a expressão que eu quero passar, ou seja, a variável que eu quero, né? A variável que eu vou ter para a partir do valor que tiver guardado nela, então vai escolher uma opção. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui passando uma variável mês, né, e essa variável mês tivesse o 3, né, armazenado nele, quando ele entra no switch, ele vai fazer a escolha a partir desse número. Então, se no caso ali for 3, então ele vai direto no case 3, né? Que é o valor que eu tenho armazenado na variável, e vai executar, né? Por exemplo, aqui nesse caso eu tenho um alert março, né? E aí o break para que ele pare ali. E não teste novamente nenhuma outra expressão, né? Encontrou a expressão, para. Eu vou mostrar esse exemplo aqui do mês, tá? Como é que ficaria, então, juntando, né, o HTML e o nosso arquivo JavaScript. Deixa eu mudar aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui aquela estrutura básica, tá? Com head e body. E aí, eu acho que para exemplificar isso aqui, a gente pode utilizar uma estrutura de select, tá? Então, vamos fazer assim. Vou colocar uma estrutura de select e a gente pode ver como é que fica isso. Então, eu vou passar um ID mês, um option com um valor vazio, já vou mostrar por quê. E aí um texto, selecione uma opção. Então, por que eu tô dando essa opção vazia aqui? É para que ele possa, por default, aparecer para mim lá no Combo Box um texto lá para selecionar a opção. Então, ele não vai... Então, essa opção ela vai ficar selecionada. É por isso que eu estou passando, então, esse valor aqui, selected, para ficar, então, estático esse primeiro valor. Aí vou passar mais uma opção. Agora sim, ele vai receber tá? E aí, primeiro mês é janeiro. Vou passar mais uma opção com o valor 2, fevereiro. Deixa eu copiar e colar aqui para ser mais rápido. Vou colocar todos. Depois vocês podem completar se quiserem. Vou botar o mês 3, março, mês 4, abril, maio e junho. Botei, tá bom. Bom, salvando isso aqui, vamos ver como é que ficou essa estrutura. Então aqui, ó,
Eu tenho um combo box e aí eu tenho algumas opções, né? Então, por exemplo, quando eu clicar numa dessas opções aqui, agora eu vou programar para acontecer alguma coisa, né? Para que, por exemplo, eu envie essa informação, né, para o meu servidor, por exemplo. Oi? Sim, já estou gravando. Beleza. Agora que a gente tem nosso arquivo HTML com o ComboBox, vamos fazer a parte do JavaScript para que a gente possa, então, capturar essas opções ali, né? E fazer alguma coisa a partir dela. Então, agora eu vou colocar aqui uma função escolhe. E aí eu vou ter uma variável de entrada que se chama mês. Então eu vou pegar essa variável. Lembram qual é o ID da variável que eu quero pegar? Se não lembram, volto aqui no HTML e olha, é ID mês. Então eu vou passar aqui no getElementById mês ponto e eu quero pegar o valor zero. Completou com outra coisa. Agora eu vou entrar com a minha estrutura de escolha. Então, switch, né, que é a minha estrutura. Qual variável que eu vou usar para fazer a escolha? Então, a variável mês está trazendo lá do meu HTML um valor com um número. Então, minha variável mês que vai ser a variável para fazer a escolha. E aí, vou testar aqui. Caso a minha variável esteja passando o número 1, eu quero que apareça um alert na tela dizendo janeiro. Né? Eu poderia ter aqui uma inserção no banco de dados. Né? Por exemplo, se a gente tem lá uma estrutura de um formulário, né, de um cadastro de uma pessoa, e aí pede, por exemplo, qual o mês do seu nascimento, né? Eu poderia ter aqui, então, uma inserção no banco de dados, né? Então, dá o alert aí no janeiro, né? E aí eu quero que ele pare. Até só quero que faça isso. Próximo. Case 2. Um alert fevereiro. Break, que eu quero que ele fique aí. Né? Case 3. Eu quero que mostre março. Break. Case 4. Abril. Acho que eu tenho até 6 lá. 4, 5. Maio. Falta os break. Ele parar quando ele encontrar então a opção.
Pronto. Então, aqui eu já tenho a minha estrutura pronta, né? Aí vou vir aqui no meu HTML novamente. E aqui no HTML, para mim poder ter uma ação, né? Eu preciso pelo menos colocar um botão, né? Então, aqui quando eu escolha, né? Por exemplo, eu dei um OK, né? Então, aqui eu vou chamar a função, né? Que eu nomeei lá escolha. Escolha ou escolhe? Escolhe. Escolhe. Vou colocar aqui um botão OK. Ok, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Essa função aqui, assim, o botão aqui, quando eu clicar nele, ele vai acionar essa função, que vai pegar, então, a minha variável mês, né? Aqui desse ID aqui, mês, né? Vai pegar essa variável e conforme o número, né, que eu selecionei lá, né, no combo box, ele vai pegar um valor aqui, então vai passar esse valor. Quando ele passar esse valor, ele vai escolher uma dessas opções aqui e dar um alerte, tá? Poderíamos ter, por exemplo, uma caixa de texto passando um valor, também não tem problema. Eu só acho legal essa estrutura aqui para mostrar para vocês como exemplo. Vamos atualizar aqui, porque ela vai trazer opções, né? Então, seria uma forma de utilizar o switch, né? Para vocês entenderem bem certinho como é que funciona. Então, por exemplo, eu vou escolher maio aqui, clicar em OK, e aí vai vir o alerta para mim, maio, né? O ideal seria que eu estivesse gravando no banco de dados, isso aqui, né? E aí ele estaria salvando a opção, né, que eu escolhi. Mas aqui, como a gente não está trabalhando ainda com banco de dados, né, vamos só mandar um alert aqui para ver se a estrutura está funcionando direitinho. Alguma dúvida, pessoal? Sobre os exercícios da aula passada, a gente também pode ver dúvidas, tá, individualmente. Então, essa estrutura aqui ela é bem simples, né? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida sobre ela. Não, acho. Bem tranquilo, né? Bem simples. Poderia ter poderia ter outros comandos aqui, tá? Eu coloquei um alert, mas, por exemplo, eu poderia, vamos supor, fazer uma soma aqui, né? Poderia ter uma soma da variável A com a variável B. Né? Então, eu posso ter um if aqui? Posso ter um if. Né? Vamos supor que ele escolheu a opção 3 e além de dar o alerta, ele faz uma soma e faz também uma condição dentro dessa escolha. Né? Posso ter também essas outras coisas. Né? Dependendo do problema. Então, agora eu vou deixar vocês fazerem esses exercícios aqui. Eu tenho... aqui eu tenho um cálculo, tá? No exercício, então, vocês podem usar um combo box, podem usar uma caixa de texto, tá? Fica a critério de vocês para a questão do HTML.
E aí vocês vão passar um código e aí o switch vai fazer uma escolha de preço, né? Então, vocês vão solicitar então esse código, né? Que código que o cliente quer, e aí vai calcular o valor. Então, é isso que vai acontecer agora na estrutura. Além dele escolher, né, uma opção, vai ter o cálculo aqui do valor total, né? Então, além do alert, que vocês podem colocar aqui para mostrar a opção escolhida, vai ter o cálculo do valor do lanche, porque o cliente pode ter pedido, por exemplo, né, dois refrigerantes, né? Então, mostra o valor que ele vai pagar. Daí, para mostrar o valor, vocês podem escolher também colocar ou uma caixinha de texto aqui, ou um alert na tela, vocês podem escolher, tá? O HTML a critério de vocês. E aí eu fico ajudando com as dúvidas. Ok, pessoal? Felipe, teu microfone tá bem baixinho. Então, se alguém quer ajuda com as atividades da aula passada, também pode me perguntar aqui.